Então vamos falar de algumas brincadeiras, algumas, né? Porque nesse universo do brincar, então há muitas possibilidades, muitos jeitos de brincar. Então, mas aqui a gente vai falar de algumas brincadeiras essenciais ao desenvolvimento que podem ser preventivas ou curativas. Então, elas atuam de forma preventiva quando essa criança ela pode crescer num ambiente que é livre para o seu brincar, que tem espaço, que pode se movimentar, que ela é deixada para buscar aquele movimento que ela precisa. Então, se ela tem essa oportunidade, ela é cuidada, cresce com ritmo, então ela vai crescer saudável. E as crianças que por alguma razão foram atropeladas em seu desenvolvimento, alguma fase não foi, não se vivenciou tão bem, algo ficou para trás, as brincadeiras elas ajudam, elas atuam também de forma curativa. Então, esse brincar, como a gente viu, já começa com a criança pequenininha, né? Então, quando ela está na horizontal, ela é um bebezinho, ela vai brincar com as mãos, ela vai brincar primeiro com o próprio corpo, é o seu primeiro brinquedo. Então, é importante permitir que essa criança ela esteja em posição e num espaço em que ela possa fazer esse brincar, né? Então, não é saudável colocar muitos estímulos externos, como aqueles móveis com barulho, com música, muito colorido, com cores chamativas. Então, não é bom, porque vai tirar a atenção da criança do seu corpo. Nesse momento, ela tem que se ocupar com essa corporalidade, para ela entender como é o seu funcionamento, para ela aprender a manuseá-lo. Então, muitos problemas já começam aí, né? Aliás, já começam no parto, como a gente viu, né? Então, vai ter problema se a criança não foi de parto cesariano, ou se teve alguma complicação no parto, é sujeito a desenvolver alguma dificuldade de aprendizagem, de comportamento, né? Já daí. Mas nesse momento em que a criança está lá na horizontal brincando, é importante que ela tenha esse tempo e ela possa se ocupar do seu corpo para o brincar. Não acelerar nenhuma fase. Então, se a criança ainda não se colocou sentadinha, se ela ainda está nesse movimento de levantar a cabeça, ela ainda não rolou para sentar, não coloca a criança sentada com almofadas, né? Isso vai prejudicar o desenvolvimento. Anda já, não, deixa que a criança ande por si só, né? Mesmo que a do vizinho, a do amigo, andou antes, não tem problema, cada um, cada criança é única em seu desenvolvimento. Então, para a criança que está nessa fase, nesse primeiro ano, né, para conquistar o andar, é importante que ela seja deixada num espaço amplo, com brinquedos, onde ela possa buscar, né? Então ela vai engatinhar, ela vai se arrastar, ela está no chão, descobrindo esse chão e está integrando esse primeiro sentido, que é o sentido do tato. É muito importante que ela esteja no chão e de preferência que ela possa vivenciar várias texturas, grama, barro, areia, tá? O chão mesmo, né? O chão de cimento, de cerâmica, tapetes, enfim, várias texturas vão beneficiá-las nesse momento também. Brincar de bola vai favorecer tanto a criança pequenininha aprendendo a andar, como as outras crianças que já interagem socialmente. Então, o brincar de bola é muito benéfico, cuidando desse material aí que é confeccionado, essa bola. Para os pequenininhos, também é importante esse brincar, né, com esse aparelho aqui, esse organismo que a gente utiliza para a fala. Então, fazer besourinho, né? As mamães brincavam disso antigamente, assim, naturalmente, intuitivamente, né? Hoje a gente não vê mais isso. A coisa parece que é
bobagem, parece que a pessoa está sendo infantil, eu não sei, mas é raro hoje em dia ver esse tipo de brincadeira. Mas isso é muito importante que se faça com o bebê, porque ele está desenvolvendo a linguagem também. E isso vai ajudá-lo a estruturar, a fortalecer essas musculaturas para o desenvolvimento da fala. Então, tanto o besourinho como... E a criança adora, eles adoram fazer isso, né? Dar beijinho. Então, vários movimentos que são possíveis de fazer com esse instrumento aqui. É bom fazer com a criança, brincar de fazer careta, de rir. Eles adoram isso, vocês vão se divertir muito e vai estar ajudando a criança em seu desenvolvimento. Aumentar e diminuir a voz, tanto o adulto fazer isso como a criança, permitir que essa criança faça barulho, que ela grite. Essa é a fase que ela pode fazer isso. E ela está experimentando o mundo dos sons. Então, ela precisa experimentar esses tons de voz também. E criança adora fazer barulho, né? Tanto com a voz como com outras coisas. Ela vai pegar a cadeira e vai empurrar. Vai pegar a panelinha, virar, pega a colher de pau e vai bater lá com toda a força. E são muitos barulhos. Nossa, que mundo fantástico esse mundo dos sons. E se a gente tivesse, quanto mais nervo o adulto que está diante da criança tem para suportar esse barulho, mais saudável será essa criança. Tem também aqueles cestos, né, com coisas dentro, onde a criança vai poder tirar aquilo, vai poder botar de volta, empilhar, botar uma coisa em cima da outra. Então, tudo isso é importante que a criança tenha a possibilidade dessa brincadeira. Então, os pequenos começam a crescer, né, eles andam, já começam a correr, e é importante a natureza, né, essa criança ser colocada na natureza para brincar, pisar na lama. Ai, é muito lindo ver quando uma criança encontra uma poça d'água depois de um dia de chuva. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Porque a criança, ela quer aquela poça d'água, ela quer abraçar aquilo, pular, e ela precisa ser deixada nisso, ela precisa fazer isso, pisar na grama, brincar com areia, se lambuzar, ficar toda suja de barro. Criança não deveria estar toda arrumadinha, não. Isso é coisa para depois, quando a gente crescer. Aí a gente vai lá e se arruma todo. Enquanto é criança, é importante que essa criança possa se sujar. Algumas crianças, elas têm dificuldade com isso, né? Às vezes a gente até estimula, vem aqui, olha, senta no chão. Não, eu vou me sujar. Não quer pisar na areia. Então veja quanto isso prejudica a criança. Então, essa criança, né, ela começa, quando a imaginação chega, ela vai querer brincar de comidinha, então ter panelas, colheres de pau, enfim, para que essa criança ela possa desenvolver esse brincar de casinha, né? Tanto menino quanto menina. Não tem essa diferenciação aí. Então, os meninos também brincam de panelinha, de fazer comidinha, de deixar a imaginação solta, essa força de fantasia atuando neles, né? Então, aparece nesse brincar, onde eles vão estar fazendo pizza, enfim, depois eles querem também representar as atividades, as atuações dos adultos, né? Então, eles são vendedores, vão vender maçãs, como a bruxa da Branca de Neve, vão ser bombeiros, ser padeiros, enfim, é importante que essa criança ela tenha esses aparatos para ela poder se experimentar. Então, o que é bom ter? Tecidos, não precisa ter aquela fantasia prontinha. Para ele brincar de bombeiro, ele tem que ter a fantasia de bombeiro. Não, tenha vários tecidos
de vários tamanhos, de várias cores, com texturas diferentes, dê preferência aos naturais. Os sintéticos não precisam entrar agora. Então a criança, ela mesmo, ela vai buscar e você vai se surpreender com a capacidade que eles têm de criar em cima dessas coisas que aparentemente são tão simples, né? Com deixar um cinto ou apenas um tecido fino, e deixa lá, a criança já vai inventar mil e uma possibilidades com aquilo. Bolha de sabão, né? Às vezes a criança tem dificuldade na fala, então ele brincar de bolha de sabão, e não só os que têm dificuldade na fala não, a criança ela gosta de brincar disso também, né? Os pequenininhos não dá muito porque está sujeito a beber aquele líquido, né? Mas as crianças maiores, elas brincam disso, é muito bom brincar com isso. Então, tudo que possibilita movimento corporal, né? Correr, pular, girar no próprio corpo. Quantas crianças não fazem isso? Essa brincadeira de ficar girando, né? Às vezes o pai não deixa, a mãe não deixa. Ah, vai ficar, que é isso? Pare de fazer isso, você vai cair. Então, não é bom, permita que a criança explore, ela vai precisar disso, ela vai precisar integrar essa lateralidade, essa linha aqui imaginária, que diz que de um lado é esquerda, outro lado é direita, ela vai precisar imaginar integrar essa linha, que diz que em cima que daqui para cá é em cima, daqui para cá é embaixo, frente e atrás. Então ela vai fazer isso pulando, correndo, se balançando, escorregando. Ela começa a escorregar sentada, mas depois ela quer de ponta cabeça, quer subir por onde escorrega. Então ela mesma vai criando dificuldades, desafios para que ela possa superar. E que felicidade é quando essa criança consegue superar os desafios, ir mais longe. E que riqueza de experiência que ela está registrando em alguma parte do cérebro dela, quando ela pode brincar dessa forma. Que adulto maravilhoso que será esse ser humano. Então, a criança também, ela brinca de imitar bichos com seus sons, com seus gestos, esse mundo animal que ela tem dentro dela também, né? Essa força animalesca, e uma hora ela vai conseguir, ela brinca com isso para também aprender a dominar essas forças, né? Porque ao mesmo tempo que ela brinca de imitar os bichos, ela brinca também de príncipe e princesa. Então esse príncipe e princesa, ele não está aí, eles não estão aí representando esse príncipe e princesa desse mundo nosso aqui, mas é uma qualidade da nossa alma, tá? É uma lembrança que a gente traz enquanto pequenininho da qualidade daquilo que a gente é na nossa essência. Somos todos príncipes e princesas. E as crianças brincam também de fazer as casas. Então elas começam com fazendo umas cabaninhas de qualquer jeito lá, e depois essas casas elas vão ficando cada vez mais elaboradas, né? Como a criança, ela está chegando no seu corpo e no começo ainda não está entendendo muito, então é essa cabana que não aparece com muitos detalhes, mas depois a criança que vai chegando 6, 7 anos, ela já está tomando conta, né, desse corpo, já tá concluindo o seu trabalho, então as casas aparecem com muitos detalhes. Então é importante que tenha tábuas, que tenha tecidos grandes, corda para amarrar o ambiente, para que essa criança possa desenvolver o seu brincar com toda a possibilidade, com toda a potencialidade que é possível, né? Que esse brincar pode chegar. Então, antes de finalizar, eu vou dar algumas sugestões aqui de brincadeiras para as crianças que já estão comprometidas em algum aspecto do seu desenvolvimento, seja no
no querer, seja aqui nos movimentos, seja no emocional, seja no pensar, né? Então, ou dificuldades de comportamento, ou dificuldades de aprendizagem. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas é importante e eu quero relembrar aqui, ressaltar que essas crianças elas precisam estar acompanhadas, fazendo um acompanhamento com profissionais capacitados, especializados para cuidar de cada caso. Mas o brincar, ele pode sim ajudar na reorganização neurofuncional, na conexão desse ser, dessa criança com o mundo, com ela mesma, na integração dos sentidos. Então, o brincar, ele vai favorecer essa criança, sim, em muitos aspectos. Então, crianças com dificuldades de aprendizagem vão se beneficiar e muito com todas as brincadeiras que tenham movimento. Então, todas as brincadeiras de parquinho, andar no meio-fio, trepa-trepa, gira-gira, balanço, o balanço é imprescindível. Escorrega, correr, enfim, colocar essa criança para se movimentar, para explorar esse ambiente, para conquistar o espaço nas 3 dimensões, porque a leitura e a escrita, ela passa por isso. Então, primeiro a criança, ela precisa conquistar esse espaço. Saber que aqui é em cima, aqui é embaixo, aqui é direita, aqui é esquerda. Enquanto ela não integrar dentro dela, internamente, essas linhas, ela vai apresentar dificuldade de aprendizagem. Então, ela precisa ganhar essa maturidade. E ela ganha essa maturidade, não é eu dizendo, olha, essa mão aqui é a direita, essa aqui é a esquerda. Não é isso. Ela ganha a maturidade, ela se movimentando, ela passando de um lado para o outro. Então, ela vivendo, né? Então, ela pulando. Se ela está com dificuldade nessa linha aqui, ela tem que fazer muitos movimentos de pular para conquistar isso internamente. Crianças com dificuldades de comportamento, com certeza elas tiveram dificuldade nessa integração dos sentidos básicos. Então, todos os brinquedos, todo o brincar que leve ao movimento vai favorecê-la também, correr, brincar, correr, pular, se arrastar, as brincadeiras que favoreçam o sentido do tato, né, que é o que vai dar a percepção de si mesmo, dos seus limites, até onde ela vai. Então, as diferentes texturas, ela brincar em colchonete, onde ela possa rolar, brincadeiras de corpo a corpo, passar no escorregador de barriga, descer de barriga, passar no túnel. O túnel, eu chamo de túnel, né? Mas outro, provavelmente vai ter outro nome. Um tecido assim de mais ou menos uns 3 a 4 metros, 3 metros já é suficiente. Um tecido de malha de algodão que é usado para fazer gola de camisa. Então ele já vem pronto, né? Ele é cortado assim, então ficam 2 adultos, um do lado e um do outro, abrindo lá e a criança passa, né? Então você pode trazer uma imagem, que bichinho que você vai ser. Então, normalmente quando eu brinco disso com as crianças, eles entram na brincadeira que é uma beleza e cada hora vão dizendo um bichinho diferente, né? Você é um leão, você é uma cobra. E aí eles vão passando, é escurinho, fica bem escuro lá dentro. Tem essa coisa tátil, né, que vai roçando na pele da criança. Tem criança que fica no meio, fica lá um tempão vivenciando aquelas sensações, se curando, né? Porque a criança, ela tem, a gente viu isso no nosso curso, como ela tem essa sabedoria aqui, ela sabe o que ela precisa para crescer, para ter saúde. Então, tem criança que precisa ficar lá um tempão, e é importante dar esse tempo, né, para ela. E aí eu recomendo não entrarem 2 crianças ao mesmo tempo, uma de cada vez, porque
Tem criança que se assusta, que vai entrar e já tem medo, quer sair, e às vezes ela se assusta quando está bem no meinho, então logo o adulto tem que tirar aquele tecido e acolher a criança, né? Até ela aos pouquinhos se acostumar a vivenciar aquele brinquedo sem nenhum incômodo. Um brinquedo maravilhoso para crianças também, né, com dificuldade de comportamento é o balanço. Então, eu gosto desse balanço tradicional, de madeirinha ou de pneu, mas também tem esse balanço que você pode fazer, que é juntar a rede, os dois punhos da rede, então ele vai ficar assim, vira uma cadeirinha, um casulozinho, então coloca essa criança ali dentro. Normalmente essas crianças, algumas das crianças têm medo do balanço, não quer entrar, não quer se balançar. E aí é importante que, com muito cuidado, né, cantando uma musiquinha, coloca ela lá, não balança logo de primeiro. Se essa criança ela tem medo do balanço, você não coloca no balanço, já começa balançando, né? Então, primeiro coloca nesse cantinho, abraça a criança, canta uma musiquinha, fica lá com ela, depois devagar, você com ela ainda no seu corpo, então você balança para um lado, para o outro, até que olhando no olho dela, isso foi uma coisa que eu ganhei fazendo, né, essa experiência, eu mantendo esse contato, esse mesmo contato que estava aqui, ele vai agora, eu solto a criança aqui, mas eu continuo olhando no olho dela e bem devagarinho eu balanço, até que essa criança ela ganhe a confiança de estar apenas vinculada à minha voz. Então eu estar cantando e poder soltar. Eu vi milagres acontecendo fazendo isso, de criança chegar e não querer nem encostar naquela rede e sair dali pedindo para eu balançar muito alto. E eu jogando aquele balanço com toda a força. Eu vi isso acontecer não só uma vez, e essa criança melhorar muito na sua postura como pessoa, né? como amiguinho dos outros. Então, o balanço é maravilhoso para esses problemas, para a criança que está tendo esses problemas de comportamento.